E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais de como fazer anotação. Tinham me pedido um vídeo sobre anotações e eu acabei fazendo um vídeo de o que você deveria ou não anotar nas aulas. Então eu vou colocar o link aqui, é melhor que você cheque a primeira parte antes de ver esse vídeo, que é a segunda parte daquele. Então eu resolvi falar um pouco mais de formas que você pode fazer a anotação. No vídeo sobre memória, de como funciona a sua memória, eu falei que se você pegar uma matéria e tentar enxergar ela de ângulos diferentes, vai ser um pouco melhor para você memorizar ela. Então, dando um exemplo, se você tem uma matéria e você tem um resumo dela, você tem a teoria dela, e você tem um desenho que simboliza essa matéria também, na hora de você tentar lembrar algo, a sua mente pode tentar achar as informações tanto indo pela lembrança do texto, como pela lembrança do desenho. Então é bom que você saiba anotar de formas diferentes para você tentar provocar isso. Se você tem dificuldade de lembrar uma matéria, talvez se você começar a anotar ela de uma forma diferente, além da forma que você já anotava, você consiga chegar num resultado um pouco melhor na hora de lembrar. Normalmente a gente anota por resuminhos ou por pontos-chave. Então eu não vou falar disso, eu vou falar de outros métodos, sendo o primeiro deles desenho, já vou começar, e outras quatro formas que eu conheço que você pode usar tanto na hora da aula, fazer a anotação desse jeito, como na hora que você for fazer uma revisão ativa, tinha matéria que eu fazia também de outras formas. Então a primeira forma, que eu até já comentei e que usei como exemplo, é de desenho. Desenho é muito bom para você usar em biologia, alguns tópicos de geografia e de química. Então, para biologia, quando você desenha um representante de um filo, você já faz um desenho um pouco mais detalhado e coloca as características do filo nesse desenho. Então, além da parte escrita que você tem de matéria, se você tiver esse desenho também, na hora da prova, se você lembrar de um ou de outro, você já vai conseguir lembrar para responder a questão. E o fato de ter essas duas coisas conectadas, a matéria e o desenho, também faz com que, caso você chegue em uma dessas opções, fica mais fácil para sua mente ir para outra. Então, por exemplo, se na hora da prova você lembrou de um artrópode, de um inseto, e aí você lembrou do desenho, aí você lembrou do desenho e lembrou, é segmentado, tem 6 patas, tem antena, e aí você começa a lembrar o que estava anotado no seu texto. Então, o desenho é uma forma boa para biologia, muito boa. Biologia tem muitos tópicos que dá para você usar desenho. Geografia dá para você usar em ciclos, ciclo do carbono, por exemplo, dá para você fazer um desenho. Ciclo é meio multidisciplinar, né? Pode cair em várias matérias, pode ser geografia, pode ser química, pode ser biologia, mas dá para você fazer um desenho. Em química dá para você fazer os modelos atômicos, dá para você fazer desenho para lembrar. Em geografia dá para você desenhar mapa, dá para você desenhar relevo, clima. Eu gostava, por exemplo, de fazer o mapa do Brasil e já fazer todos os estados de cada estado de qual região com as capitais. Era um desenho que eu gostava de fazer de vez em quando. Porque vira e mexe, cai em alguma prova uma questão relacionada a uma coisa básica que todo mundo deveria saber, mas a gente não estuda porque a gente acha que já vai saber e acaba estudando. Então eu fazia esse desenho do Brasil. Então desenho é a primeira forma. A segunda forma, que é muito boa para alguns tópicos, é o de mapa mental. Mapa mental é uma relação entre tópicos, mas uma relação hierarquizada. Então você tem um tópico central e a partir dele saem ramificações para tópicos secundários. Você cria várias ramificações. Dos tópicos secundários, você cria mais ramificações para tópicos terciários. Então o que você tem é como se fosse uma árvore de tópicos, sendo que tem um central, ao redor dele tem os secundários e você pode ter mais camadas, tópicos terciários. Esse tipo de jeito de anotar é muito bom para algumas matérias. Por exemplo, para biologia dá para você usar ainda, dá para você usar para história, dá para você usar bem para literatura e dá para você usar onde sua criatividade achar que cabe usar o mapa mental. Em história, eu usava o mapa mental assim. Você tem um período, sei lá, Grécia Antiga. Esse seria o tópico central. Ao redor da Grécia Antiga, tem dimensões da Grécia Antiga que você gostaria de analisar ou descrever. Então você coloca um tópico extra, que seria um tópico secundário. Social, político, religioso. E aí, a partir desses tópicos secundários, você quebra ainda mais. Então, a partir do político, você coloca lá, democracia. E assim por diante. A mesma coisa você pode fazer para biologia. Você começa em biologia com o tópico central reinos. Aí você coloca quais são os reinos. A partir de um reino, então a gente pega lá, animais. A gente pega os filos. Aí você vai ter cordados, artrópodes. Aí você pega, então no nível já terciário, você já pega lá nos cordados. Você vai para o nível quaternário. Então a partir dos artrópodes, o que você vai ter? Aí você tem insetos. Aí você pega o inseto e quebra ainda mais. Quais são as características do inseto? Ou quais são os representantes? Então para biologia é super legal você usar o mapa mental.
Então você começa a perceber que a gente está destrinchando as matérias e transformando elas em representações visuais. Isso é prático tanto para você lembrar mais fácil, por exemplo, numa revisão, depois que você bater o olho, você lembra de um monte de tópico só com um desenho. Mas ele também é muito bom para você criar esses vínculos extras na sua memória, para resgatar uma informação na prova. O terceiro método é o de tabela comparativa. Tabela comparativa é basicamente duas listas comparando coisas diferentes, mas que têm classificações similares. Então, por exemplo, para a história, acabei de usar o exemplo de história, você quer comparar Atenas e Esparta. O que era diferente em Atenas e Esparta? Aí você cria na parte militar, o que era diferente, na parte social, o que era diferente, na parte política, o que era diferente. Então você vai ter duas colunas, a coluna Atenas e Esparta, e várias linhas com as coisas que você gostaria de diferenciar. E aí também é um outro jeito que, além de você lembrar visualmente, você se lembrar de um lado, provavelmente você vai lembrar do outro, porque aí você vai criar na sua mente essa oposição. É um jeito a mais de lembrar. Então tabela comparativa é muito legal. Dá para você usar comparando períodos da história. Dentro de um mesmo período, por exemplo, dá para comparar sociedades diferentes, que é o exemplo que eu usei. Dá para você pegar e comparar, gimnospermas com angiospermas. O que muda de um para outro? É uma outra tabela comparativa interessante. Então dá para você usar de muitas formas. Literatura, dá para você comparar escolas diferentes. Dá para você usar em uma série de tópicos. Então é mais um jeito, tabela comparativa. A quarta forma é bem simples e é o que eu chamo de lista de tópicos ou checklist, que é uma que você às vezes até usa sem nem pensar a respeito. Para algumas matérias, essa é a mais simples, mas para algumas matérias é a mais útil também. Então, por exemplo, quando você quiser fazer fórmulas, você não vai deixar a fórmula espalhada no seu caderno ou no meio de um texto. Você cria uma listinha de fórmulas, checklist, fórmulas de física. Se você quiser ver, por exemplo, figuras de linguagem, é um outro tópico que é muito simples trabalhar com uma checklist. Você coloca o nome de todas as figuras e do lado você tenta colocar o que elas significam. Sei lá, tem 30 figuras, aí você faz essa lista. Que é um jeito mais fácil de você fazer revisão depois, você tentar fazer sua própria revisão ativa. E até durante a aula, às vezes tem matéria que se organizar numa checklist fica muito mais fácil para você. E professor também, às vezes o professor faz checklist e nem percebe. Então é uma quarta forma. A quinta e última forma, tem vários nomes que você pode chamar. Pode ser fluxograma, ou timeline, ou relação de causa e consequência. E o que é isso? Basicamente são tópicos, mas em vez de ter uma ligação hierárquica, como o mapa mental, tem uma relação de causa e consequência. Ou uma relação de período, um período antecede o outro. Que é algo que você pode usar muito para história, para literatura. E para ciclos que eu mencionei, ciclos também dá para você fazer causa e consequência. Primeiro vem isso, depois vem isso. O que seria essa timeline? É basicamente assim, você tem um tópico, aí você tem uma setinha para outro tópico. E no primeiro tópico você pode escrever as características, no outro tópico também, as características do segundo tópico, e na setinha, escrever qual foi o motivo dessa mudança. Então, sei lá, a gente tem transição entre escolas literárias. Você coloca a primeira escola e as características dela. E aí você vai e coloca uma setinha para a segunda escola, também escreve a segunda escola, e coloca uma explicação do porquê que teve essa transição. Então essa seria uma timeline, que a relação entre elas é temporal. Mas tem de causa e consequência também, que você pode usar para química, por exemplo, no ciclo do carbono. Né? Por exemplo, ou na relação de estados da matéria. Você está do estado sólido e vai para o estado líquido. Então, é como se fosse uma transformação. Então, você usa uma setinha. Desse estado vai para esse. Aí você dá o nome para a setinha, você dá o nome para os estados, você descreve quando que isso acontece, por que acontece. Então, o fluxograma é uma boa forma de anotar. Eu usava muito para a história. Para a história que eu mais adorava fazer, porque a gente tem muito foco na história, eu vejo, nos períodos, e nem sempre a gente tem tanto foco nas transições entre os períodos. Então isso deixa claro, poxa, foi daqui para cá. Mas por quê? Por que aconteceu isso? Sabe? Por que começou o feudalismo? Por que acabou o Império Romano? Por que acabou o auge da Grécia? Como surgiu o auge da Grécia? Então, nem sempre histórias são só as perguntas do período.
Muitas das perguntas de história são das transições. E uma relação de causa e consequência, ou essa relação com uma setinha, de antes e depois, o porquê, é perfeito para esse tipo de tópico. Só fazendo uma observação sobre esse exemplo da história, eu preferia não entrar muito em conteúdo, né? Que o meu canal é mais de dicas, seria uma coisa complementar aos cursos online e aos cursinhos. Então eu preferia dar dicas não de conteúdo. Mas essa questão da história é importante, porque é um equívoco grande. A gente não pode tratar a história como uma coisa simplista, assim, de causa e consequência. Porque, na verdade, tem uma transição, mas essa transição demora muito tempo. E durante a transição, os períodos coexistem. Então não é assim, causa e consequência no sentido de acabou e começou. Né? É mais assim, ela tem uma intersecção. Enquanto essa estava em declínio, essa estava crescendo, essa estava atingindo sua maturidade e seu auge. Então é um modelo, timeline, é um modelo para se representar, mas você tem que ter isso em mente. Raramente uma coisa acaba e começa outra. Às vezes tem uma revolução e torna a coisa muito abrupta. Mas no geral não. No geral as transições são paulatinas e com fusão cultural. E tem esse período de transição, então, tem tanta coisa junto que é até difícil você especificar. Mas eu acho que para você estudar, para você fazer uma revisão ativa, é um modelo muito bom, que é simples, você não vai esquecer de colocar o porquê da transição, então eu recomendo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ajude vocês. Eu fui bem além do que eu gostaria, mas eu me empolguei um pouco. Mas o foco principal é assim. É esse vínculo das anotações com a revisão ativa. Então é como fazer uma revisão ativa mais eficaz. Se você fizer uma revisão ativa para o mesmo tópico de duas maneiras diferentes, você vai acionar essa parte da sua memória que vincula as informações, que é como se fossem essas sinapses. Você cria duas formas de chegar numa mesma lembrança. Então essa é a utilidade maior de fazer de formas diferentes. É tentar enxergar a matéria de ângulos diferentes para na hora da prova você ter tanto recurso para chegar nesses tópicos que é mais improvável que você esqueça. Então esse é o tema central desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever, de compartilhar, de curtir e obrigado.